Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast e também canal Arrumando a Casa. Bom, esse canal é apresentado por mim, professor Tato, pelo advogado Fernando Dalla Palma. Tudo bem? Pelo médico Juliano Palmiro. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta. E pelo professor e hoje também chefe de cozinha, Marcos Forrer. Vamos lá, pessoal. Beleza? E se você está curioso hoje para saber qual é o assunto que nós trouxemos para discutir com você e também qual é o nosso convidado especial, você vai aguardar um pouquinho, porque é só depois da vinheta que eu vou revelar. Então, meu amigo, muito prazer em reencontrar você por aqui. É muito bacana a gente dar continuidade a esse projeto. Você que já assistiu os nossos 2 primeiros episódios, sabe que esse podcast ele tem aqui uma missão muito clara. É para você, homem, que está precisando experimentar uma novidade de vida, que está querendo passar por um processo de restauração. Esse podcast ele é comandado a 4 mãos, mas somos aqui 4 homens que resolveram há 5 anos atrás se unir para fazer aqui um discipulado, uma caminhada de realmente assim, querer construir uma vida nova no nosso casamento, no nosso relacionamento com dinheiro, enfim, no nosso relacionamento com o trabalho, pegando todos aqueles pilares, né, Fernando, que a gente colocou, que são os problemas mais vulneráveis que todos os homens apresentam, né? Então, você que quer, né, passar por essa experiência de dar um passo de fé e acreditar que é possível você também chegar na Canaã, aquela Canaã sonhada por Deus, né? Terra que emana leite e mel, mas para nós vivemos a masculinidade na plenitude. Então você é, né, super convidado, você está sempre aí, né, ligado, esperto dos nossos bate-papos. Então não deixa de dar aquele like, não deixa também de se inscrever no nosso canal, porque o nosso objetivo é sempre um só, é compartilhar com você tudo aquilo que a gente tem experimentado. Nós já colocamos um pé na Terra Prometida, né? Mas não quer dizer que estamos isentos de vivenciar os problemas que nós como homens costumamos aqui enfrentar todos os dias, né? Principalmente esses mais vulneráveis que a gente tanto vai destacar aqui, como já destacou também nos episódios anteriores. Mas, né? Querem saber quem é o nosso grande convidado hoje, né? Nosso grande convidado, ele é engenheiro, doutor, professor e, por que não falar de um jeito muito carinhoso, ele é o nosso querido pastor e amigo, porque é assim que ele assina as mensagens dele para nós, né? Pastor Luiz Roberto Silvado. Pastor, né? Prazer recebê-lo aqui. Não, alegria estar aqui com vocês. Eu parabenizo vocês pela iniciativa e meu desejo é que esse podcast possa abençoar muitas pessoas, possa fazer diferença na história de muitos casamentos e muitas famílias. Então é muito bom, privilégio estar aqui com vocês. Bacana, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pastor. E hoje nós estamos realizando esse podcast um pouquinho diferente, né? Então nós temos o Marcão como nosso chefe, nosso amigo de podcast, e hoje ele vai cozinhar para nós. Então, nós vamos ter aí um momento especial para poder degustar as delícias que o Marcão com faz as esposas, né? Com as esposas. Daqui a pouquinho elas estarão aqui. Isso vai ser um momento muito edificante para nós e para elas também. Em comemoração também é um dia especial, foi o Dia da Mulher. Exato, e elas são fantásticas mesmo. Bom, já apresentamos o convidado. Agora que você quer muito saber qual é o tema que nós vamos debater, que nós vamos discutir, enfim, vamos conversar aqui, sempre com aquela intenção maior de fazer você realmente assim, né, captar a nossa mensagem, olhar para si, olhar para aquilo que você está vivendo hoje e, de fato, né, ser muito sincero e honesto com você. Puxa, eu preciso melhorar, estou realmente muito deficiente nessa área, porque nós somos amigos de caminhada e, como eu já disse, né, nós vamos apenas aqui transmitir experiências para você, nós vamos apenas compartilhar contigo aqui tudo aquelas nossas conquistas e também a maneira como nós enfrentamos todos esses dilemas, né? Bom, e o tema hoje vai ser casamento. Nós vamos dar início aqui a uma série de bate-papos sobre casamento, né? E o Juliano vai aqui apresentar, né, o nosso livro guia, né? Isso aí, pessoal. Então, assim, o nosso bate-papo vai ser sobre casamento. Provavelmente nós vamos ter mais episódios. É um tema longo. E uma coisa importante, deixem perguntas, dúvidas, sugestões. É muito importante comentários. Essa interação que vocês fazem conosco, ela é fundamental para que a gente possa ajudar vocês mesmo, de uma forma até mais profunda. Mandem mensagem, nós estamos abertos para isso, sem constrangimentos, tá? Então, nós vamos estar falando sobre esse livro aqui, As 4 Estações do Casamento, que é um livro que eu vou dizer assim, que todo homem e toda mulher também deve ler. Isso daqui edifica, isso daqui faz uma mudança tremenda na sua vida. Então, fica aí a dica, você encontra na internet, encontra em livrarias cristãs, encontra nas livrarias das igrejas. Não perca a chance de ser abençoado, presenteando com esse livro tua família e amigos e assim por diante.
Vale lembrar que o podcast, apesar de eu falar aqui várias vezes que ele é destinado a homens, né? Então a gente quer fazer com que você encontre o caminho da masculinidade, a masculinidade divina, né? Aquela que Deus sonha para todos nós. Mas muitas mulheres deram feedbacks para nós nos primeiros podcasts apresentados, né? Então as esposas, elas estão bem assíduas, pastor, assistindo nossos episódios lá. Elas assistiram e devem ter mandado para o marido. Assiste você também. E os feedbacks que recebemos até mesmo pessoalmente, né? A grande maioria delas foram mulheres, né? Pelo menos as que me abordaram, ou os que me abordaram, em grande maioria foram mulheres. Então hoje é um podcast destinado a você homem, a você esposa, a você família, né? Porque o assunto ele vai trabalhar de uma forma muito ampla, né? Essas questões aí envolvendo, né, as várias fases que o casamento passa, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje, nós vamos relacionar o casamento às estações do ano, né? Só que as estações, elas são do ano, do casamento elas são permanentes, elas vão e voltam, né? Independentemente aí do tempo que você está casado, e elas vão estar sempre ali batendo a sua porta, e você tem que ter essa percepção de que, né, elas vão e vêm, e você tem que procurar viver todas elas bem, enfrentar os problemas de cada uma delas bem também. E pastor... E o Juliano falou muito bem aqui, quando a gente estava conversando antes, ele disse muito bem que esse livro aqui fala sobre um dia em Curitiba. Em Curitiba nós temos as 4 estações experimenta num dia só. as 4 estações, né? O casamento é um pouco diferente e às vezes leva um ano para mudar de estação, às vezes uma semana, uma década e pode ser que até um dia também. Depende da situação do relacionamento, né? Falando sobre um podcast que tem um foco da masculinidade e nós tratarmos o tema como casamento, eu acho que é importante que a gente fale para os homens de uma forma muito clara. Se o homem entende quem ele é como homem dentro do casamento, fica muito mais fácil você ajustar as peças da máquina. Casamento, ele depende, e o livro trabalha com isso muito legal, ele depende de intencionalidade da nossa parte. Casamento não é uma coisa que brota que nem tiririca no fundo do quintal. Um bom casamento é resultado de investimento. Um bom casamento é resultado de homem e mulher que querem fazer funcionar. Aí funciona. Se apenas um dos dois quer fazer funcionar, fica capenga. Até dura. Mas não consegue viver toda a plenitude que Deus projetou para o casamento. Então, num podcast que primariamente é destinado aos homens, eu acho que é uma oportunidade muito boa para nós pensarmos que você, homem, tem um papel preponderante no seu casamento funcionar. Você é uma pessoa muito importante como líder do lar para fazer com que as coisas aconteçam. E é fantástico a gente poder conversar sobre isso, sobre casamento dentro de um podcast focado nos homens. E vale a pena lembrar, pastor, que como nós falamos muito sobre masculinidade, é um termo muito mal interpretado. E o Fernando vai até colocar bem, né? Que não tem nada a ver com os ismos do modismo, né? E nem ser machão, né? Exatamente. Não é e os feminismo, ismos, exatamente. machismo, nenhum ismo. É isso mesmo. É simplesmente o homem assumir a sua essência, assumir o posto que Deus o criou. Isso mesmo. Então, assim, quando o homem entende para que ele foi criado e qual é a função dele dentro da casa dele, e isso se espelha para a sociedade, e isso o leão ensina o leãozinho a ser leão, da mesma forma, e ele vai ensinar a próxima geração, fica muito mais fácil. E a gente percebe que é muito mais difícil arrumar o que começou errado. Então, nos outros episódios, a gente abordou, pastor, assim, de uma maneira bem direta e bem didática, assim, o que te faz homem? Não é o fato de você ter nascido com cromossomos diferentes da sua esposa. Não, o que te faz homem? Por que Deus te criou? Qual é a sua função como homem dentro da sua casa? Né? Que é o seu reino, né? E a partir disso a gente veio desenvolvendo assuntos, temas delicados, né? Relacionando a sexo, dinheiro, relação com a esposa, com o filho. Legal. E desconstruindo esses erros que a sociedade impõe. Verdade. Agora, os ismos, né?
incluindo aqui o machismo, né? Masculinidade nada a ver tem, né, com machismo, nem muito menos, é muito menos aqui, né, com a questão de você ser autoritário, né? Nós falamos da liderança masculina e desvinculamos totalmente, acho que conseguimos deixar claro que é uma ideia totalmente desvinculada esse sismo dos modismos, né, Júlio? Os outros podcasts, isso foi muito, muito trabalhado, ficou bem claro que não tem nada a ver. Nós não estamos aqui falando de ismos, não. Nós estamos falando do homem. Do homem, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso objetivo maior. Fantástico. Bom, e para começar a interagir com o nosso pastor, né? Nós vamos começar aqui a descrever um pouquinho as 4 estações do casamento. Se você ainda não sabe, mas o teu casamento vai passar por essas 4 estações, né? Verdade. E o autor do livro As 4 Estações, Gary Chapman, muito conhecido no meio cristão, né? Ele faz assim, boas relações, né, com os problemas vividos num determinado período do casamento, numa determinada época do casamento, né? E ele relaciona as estações com cada um deles, né? Nós vamos ver aqui que o inverno está ligado aqui, ó, a boa parte dos problemas aqui, aonde, né, existe uma vulnerabilidade maior dentro da sua relação conjugal, né, dentro do seu casamento, né? Mas, pastor, por onde o senhor quer começar? Por qual estação? Eu queria começar pela Bíblia. Pela Bíblia? Então tá. Olha lá, em Gênesis, um texto muito conhecido diz que o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora. E quem já não ouviu em casamento, o pregador no casamento falar que Deus tirou da costela, não tirou do pé, porque a mulher não é inferior, não tirou da cabeça, porque ela não é superior. Mas existe uma simbologia muito especial, saber que Deus tira da costela e Ele cria. E é interessante que são os 2 únicos seres na criação que foram construídos com as mãos de Deus. A descrição de Gênesis é muito especial porque ela nos mostra a distinção entre um cachorro, uma vaca, uma árvore, os animais do mar. Por isso que a Bíblia fala que o ser humano é a coroa da criação. Então, quer dizer, por isso que Deus nos cria com uma expectativa de relacionamento, e quando Ele nos cria com expectativa de relacionamento, o que Ele faz é nos dar a capacidade de livre-arbítrio, de escolher, e todos nós podemos escolher, e ao mesmo tempo a responsabilidade de conviver com as consequências das escolhas. Nós poderíamos até afirmar que a vida é resultado das escolhas que nós fazemos ao longo dos anos de vida que nós temos. Eu tiro uma nota boa como adolescente porque eu estudei. Se eu não estudei, eu vou ficar com uma nota ruim. Eu estou namorando essa pessoa, aquela pessoa, porque eu acabei escolhendo. Me forçaram, mas eu escolhi deixar me forçarem. Causa e efeito. Causa e efeito, é muito simples, e aí eu sou engenheiro, fica muito fácil pensar em causa e efeito. E é uma realidade na vida. E quando você vai lá para o Gênesis, na criação, Deus cria homem, Deus cria mulher, Ele especificamente, Ele não disse apareça o homem, apareça a mulher, como Ele fez com o restante da natureza. Ele criou os dois de uma forma muito específica, para ficar muito claro o porquê Ele espera um relacionamento. Porque existe essa possibilidade até de ontem, nos relacionarmos. Te cortando aqui, pastor, até ontem eu fiz uma relação muito parecida com o que você falou, né? Do que representa para nós, enquanto ser humano, a grande obra da criação, né? Ou o ápice dela. Porque a mulher, ela foi criada a partir das costelas, a primeira anestesia foi aplicada em Adão, né? Colocou Adão no sono profundo. E o mais interessante é que eu fiz a seguinte alusão, até porque ontem era dia das mulheres, né? Sim. Que todo artista, né, independentemente do que ele produza, mas quando ele faz uma grande obra, ele gosta de expor essa obra. Com Deus não foi diferente. Ele fez o homem, expôs, mas para quem? Né? Precisou ele dizer, não é bom que o homem esteja só, né? Mas ele próprio, como grande artista que é e grande autor da criação, percebeu que era preciso dar um brilho a mais, né? Exato. E tirou do lado, né, exatamente numa região onde se localiza boa parte das células troncos. Já pensou nisso, pastor? Porque são nas costelas de Adão. E dali surgiu o nosso ser, né? Que é o sinônimo maior de hombridade, porque a gente fala muito em hombridade entre os homens, né? Mas o sinônimo maior de hombridade é a mulher, né? Se a gente pensar nesse contexto em que ela foi criada, né? Ela foi criada do lado, auxiliadora. E existe uma simbologia muito interessante, porque veja, Deus cria o homem e cria a mulher a partir do homem. Toda a raça humana é criada através de um espermatozoide e um óvulo. Esses dois criados, eles participam no processo da continuidade da criação.
É lindo demais pensar nisso. Deus nos dá a oportunidade de nós participarmos do processo da criação. É por isso que filhos, naturalmente, eles são muito caros. Eu conversava recentemente com um casalzinho que está com um bebê no colo recém-nascido, né? E olhando aquele pai babando em cima do bebê, ele estava segurando. Eu disse, é impressionante o amor que nasce de graça, né? Ele disse, pastor, é um negócio que não dá para explicar. Eu disse, mas não é para explicar, é só para viver. E é isso mesmo, e brota espontâneo. Deus nos deu essa capacidade. Se nós, com todas as nossas limitações humanas, temos esse tipo de sentimento, eu estou aqui me lembrando, está vindo à minha mente flashes daquela sala de cirurgia e eu cortando o cordão umbilical da minha filha e vendo aquela menina segurando nos braços, meu filho também. Então é interessante isso, e nasce um amor tremendo. Isso não é nem sombra do amor que Deus tem por nós, que é um amor eterno e incondicional. Então, quando a gente fala de casamento, a gente está falando disso. Assim como Deus nos cria como seres relacionais, Ele disse, vai deixar pai e mãe e vão ser os dois uma só carne. Lá em Gênesis, a descrição, não tinha pai e mãe. Adão e Eva não tinham pai e mãe. Não tinha sogra naquela época. Entende? Mas Deus já está colocando a estrutura familiar. O processo em que eu nasço, eu cresço numa família, numa célula, e eu vou encontrar alguém e eu vou construir uma nova família. E nesse processo, assim como foi cortado o cordão umbilical no nascimento, eu agora nesse processo, na formação de uma nova célula familiar, eu tenho que cortar o cordão umbilical emocional. Para que eu possa viver plenamente as 4 estações do casamento. Porque senão, quando chegar no inverno, eu saio correndo e fico debaixo da asa da mamãe, eu fico debaixo da asa do papai, porque lá está inverno, está frio. Ao invés de eu ficar lá dizendo, eu preciso mudar essa estação. O senhor sabe de lutar e de ter garra para assumir a situação, né? Mas é a ideia, quem casa supostamente é adulto. E está assumindo a vida. E sabe que isso me chama muito a atenção, esse texto, porque quando ele fala auxiliadora, para tu ver a importância da mulher. Nós, homens, precisamos de uma auxiliadora. Ela não. Mas olha, puxa, nós precisamos, né? Porque Deus sabia que nós, homens, precisaríamos de uma mulher que fizesse a diferença. Mas você já me ouviu falar no púlpito várias vezes lá na igreja, né? Que eu digo que Deus criou o homem, olhou e disse, ficou muito bom, é o que a Bíblia diz. Aí ele olhou e disse, mas eu consigo fazer melhor. Eu vou fazer. E daí ele criou a mulher. Foi a grande polida na obra, né? Para poder expor novamente. É aquele modelo 2.0, aperfeiçoado. Só que e elas têm isso, né? Só que a capacidade humana transcende tanto as outras, né, formas de criação de Deus, né? Ou as outras criaturas, né? Porque o próprio se satisfez com o que criou e pediu para que enchêssemos a terra e nós pudéssemos também nos contemplar, né? Porque assim, ao olhar para você como ser humano, né? Ápice da criação, grande obra-prima de Deus, né? Olhar para você, eu tenho que me contentar com isso, mas eu tenho que ver o encantamento, né? Mas o autor também, ou um próprio artista, ele não gosta que a pessoa vá lá e só contemple a obra. Ele gosta que o nome dele seja também ali lido, para ele lembrar que houve alguém que quis passar uma mensagem. E Deus também é assim, Ele quer ser contemplado através do ser humano, né? Então, ao olharmos para nós aqui, a gente vê que nós temos uma capacidade que transcende a qualquer outra criatura, né? Até os evolucionistas, né? O pastor já deve ter participado de várias discussões sobre, né, evolução e criação e tal, mas eu, como criacionista, eu sempre defendo, né, e também ligado à ciência, eu sempre defendo que porque só o ser humano teve tamanha oportunidade para evoluir, nenhuma outra espécie teve. Porque só nós aqui chegamos a um ponto até de dominar o mundo. E nenhuma outra espécie teve, né, digamos, na ótica evolutiva, tamanha oportunidade. E seria um caminho muito mais longo, né, para chegar na né, complexidade do ser humano. Então, exatamente. Ia ser complicado. Mas sabe, voltando para o livro, ele coloca aqui, e eu queria destacar, ele coloca 5 características desse relacionamento, desses dois que Deus criou e disse que eles iam, um ia ser ajudador do outro, um ia cuidar do outro. Ele fala de compromisso, que casamento no projeto de Deus envolve compromisso, unidade, intimidade, intencionalidade e complementariedade. É interessante porque
na cultura da sociedade dos nossos dias, que tem um propósito de destruir essa célula básica da sociedade, o que está sendo destruído são essas características que o autor traz. Então, por exemplo, quando você fala em compromisso, a sociedade ela teve que criar a união estável para justificar a falta de compromisso. Porque eu não fui no cartório casado civil, eu não fiz um momento pedindo a bênção de Deus, e a gente só viveu junto. Ou pior, né, pastor? Só quer uma benesse que o Estado fornece ou que algum contrato estabelece, então eu assino um contrato para receber um outro Mas é benefício. o Estado que tem que dizer, olha, se você não assinar aqui o casamento civil, eu vou dizer que você tem as mesmas responsabilidades, porque a pessoa não assumiu. Então tem a mesma responsabilidade que alguém casado com os filhos. Entende? Um casamento que de fato reflete o projeto de Deus, ele é resultado de compromisso. Compromisso um com o outro e com Deus. Eu costumo dizer que o casamento que dá certo é um triângulo amoroso. Em que na base você tem o homem e a mulher e no topo você tem Deus. Até a maior das intimidades que a gente pode imaginar para um casal, né? Não é intimidade sexual, né? Porque assim, quando você ora junto com a sua esposa e cria uma rotina de oração e cria um hábito de oração, né? Você cria intimidade com a pessoa com quem você ora e com o Deus a quem você ora, né? Esse triângulo ele é perfeito, pastor. Você vai se aproximando, eu costumo dizer, você está com a base aqui, né? Mas se eu consigo subir a base, conforme você vai subindo a base do triângulo, os dois vão ficando cada vez mais próximos um do outro e mais próximos de Deus. Sim. Eu me lembro que o boa pastor analogia. falou, 2018 talvez, num evento de Dia dos Namorados, o pastor Silvado estava assistindo, foi fantástico essa colocação do senhor, ela é, como eu disse, ela é cirúrgica, assim, ela é muito verdadeira e faz muita diferença. Até o Tato falou uma coisa que eu achei interessante agora, né, que tu falou assim, a intimidade de orar. Quantas vezes ao dia nós nos alimentamos com um alimento quente? Umas 3 vezes, pelo menos. E quantas vezes nós estamos alimentando o nosso corpo? Quantas vezes nós alimentamos o nosso espírito? Uma vez por semana, às vezes com um sanduíche frio, né? E alimentar o espírito tem que ser com alimento quente. Sim. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser real. E a oração é o melhor momento. E essa intimidade de estar com a família, e a oração ela tem que ser um hábito. Eu acho que a vai fazer oração diferença. entre o casal cristão, eu acho que ela também é um termômetro que vai sinalizar como é que está a tua relação. Até mesmo pode ser um indício de qual estação você está vivendo. Porque, por exemplo, quando eu não consigo chamar minha esposa para orar comigo, né, para ter aquele momento da gente colocar nossos pedidos e para a gente também fazer nossas gratidões e tal, apresentar nossas gratidões e tal, porque é uma intimidade que não dá para abrir mão. Eu sempre falo isso até, né, muitos anos aqui caminhando com casais, eu sempre falo isso, que a principal intimidade é a intimidade espiritual, né, de você estar com a sua esposa e de você ter liberdade de estar buscando a Deus com ela e de estar ali se expressando para o Senhor, né? E eu falo que quando isso, né, já tem ali um sinal de que há um bloqueio, alguma coisa que está te impedindo, então vamos rever, né? Sinal de que uma coisa que é libertadora, particularmente para o homem, é ele entender e ele absorver isso como modus operandi dele, de que nós vamos orar mesmo quando eu não estou bem. Porque às vezes você chega do trabalho por aqui, foi um dia péssimo, às vezes você não está legal Sem espiritualmente. força, né? Mas se eu quero ter intimidade no meu relacionamento, o meu cônjuge tem que saber que eu não estou bem. Assim como ele tem que saber que eu estou super feliz. Isso que é casamento. O que acontece nos nossos dias, esse processo que a sociedade tem feito de destruir a família, ela tem feito com que pessoas morem na mesma casa, tenham o mesmo endereço, durmam na mesma cama e vivam vidas paralelas. Aí eu não sei quanto a minha esposa ganha, ela não sabe quanto eu ganho. Dividem contas dos A centavos. gente, na realidade, é um contrato. Uma vez eu soube de uma história que reflete muito bem isso, né? O marido chega em casa e a esposa diz, olha, a geladeira quebrou hoje. Com criança pequena, nós precisamos comprar uma geladeira nova. Ele disse, esse mês está braba a coisa. Eu não tenho dinheiro para comprar. Ela disse, eu já vi o preço, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar dinheiro para a gente comprar a geladeira nova. Ele disse, bom, aí dá para conversar.
Aí ele vira para ela e diz: mas a tua aplicação você está ganhando quanto por mês? Ela disse: olha, eu estou ganhando tanto por cento por mês. Ele diz: tá, eu preciso de uns 3 meses para ter esse dinheiro, então tá bom, legal, eu pago esses juros para você, tá tudo certo, pode comprar a geladeira amanhã. Isso não é casamento, isso é contrato. Isso aí é um inverno com neve. Inverno brabo, um outro Cada um na sua caverna. Com neve ainda. Cada um na caverna. Uma outra história de um Não é o casal, nosso dinheiro, né? mesa de jantar, uma relação assim gostosa, um contrato muito bem feito. Amistosa, assim. Aí de repente ela vira e diz: vendeu o carro. Ele disse: não consegui vender ainda o carro. Ela disse: puxa, mas o teu carro está inteiro, você cuida demais do teu carro, ele é novo. Quanto você está pedindo mesmo? Ele diz o valor. Ela diz: sabe o que mais? Eu estou precisando trocar meu carro. Eu vou comprar teu carro. Naquela época que você assinava o título de propriedade e estava feito o negócio, ele disse: vou pegar o título. Levantou, foi no quarto buscar o título, enquanto ela pegava o talão de cheques na bolsa. Ele chegou, o cheque estava pronto, feito nominal para ele, cruzado. Ela entregou o cheque na mesa de jantar do casal. Na mesa de jantar, ela entregou o cheque para ele, ele entregou o título de propriedade, assunto resolvido. Isso não é casamento. Pastor, mas entrando... Diga lá, Marcão. Só para dizer que eu falo alguma coisa. Marcão, você vai fazer o mais importante, que é a comida, Marcão, que é o... O marido paga aluguel para a esposa na casa onde eles moram. Mentira. É uma casa de herança dela e ela cobra aluguel. Porque era pra herança eles morarem dela. na casa dela. Nada mais justo. Depende da ótica, né, pastor? É interessante porque atualmente nós temos homens e mulheres dispostos a despir-se e ficarem nus diante um do outro e terem relacionamento sexual. Mas eles não conseguem despir as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas necessidades. Não conseguem. Entregar, né? Não é uma entrega, Porque né? nisso eu tenho que me entregar, eu me torno vulnerável. Ele não chega no Gênesis 2:24. Não. Que deixará pai e mãe e formaram uma só carne. E eu ia falar exatamente, são duas metades, ficam incompletas, né? Sim. Exatamente. Só a exatidão, só a perfeição quando elas se unem. Elas têm que ser um só, tem que se unir, tem que virar um... É igual aquela massinha de criança. A criança tem uma massinha de E daí várias não separa cores. mais. Pastor, Quando mas você assim, une, ela não tem mais como separar. como a gente tem uma Só mais uma contribuição. Contribuição. E o mundo joga tão contra isso que essa é uma experiência pessoal minha. Nós decidimos, vamos montar uma conta conjunta. E a gente trabalha em sua maioria com esses bancos que só funcionam online. Os bancos Não digitais. existe conta conjunta no banco. Você está brincando? Não existe. não sabia. Só nos bancos tradicionais ainda você consegue, mas você pega Digital individual, cada um com banco, o seu. um banco digital, você não consegue abrir uma conta conjunta. Uau! É o mundo, né? Uau! É o Sabia mundo. também. O jeito de ser conta conjunta é o outro saber minha senha, né? Exatamente. A gente tem aqui, pastor, por regra, tratar esses assuntos que são delicados, espinhosos, de um jeito bem prático, bem pragmático, assim. Se eu hoje, Fernando, fosse um jovem de seus 20 e poucos anos e estivesse com a minha namorada, noiva, a Carol, e vamos nos casar, chegamos a esse entendimento de constituir um matrimônio, constituir uma família, o que é necessário? Quais são os requisitos que um homem deve ter, diferente da mulher? O que um homem precisa hoje para iniciar essa jornada, que eu acho que é uma jornada talvez a mais importante e a mais difícil que ele possa ter, porque Deus o criou para isso. Não? O que eu tenho que ter? O que o senhor falaria para o Fernando de 20 e tantos anos atrás? Véio? A primeira coisa que eu ia dizer é que você tinha que fazer um curso pré-conjugal. Na nossa igreja nós temos curso de noivos. E quando termina esse curso de noivos, que são várias lições tratando sobre comunicação, sexo, dinheiro, família, relacionamento com sogro, sogra, filhos, esse tipo de coisa, eu diria, procura um conselheiro, alguém que possa ir um pouco mais fundo. O curso de noivos é sentado numa sala com vários outros casais e ter uma interação muito preciosa.
Mas o casamento é uma coisa tão séria e tão importante que eu preciso ter alguma coisa com mais individualidade, em que eu e a minha noiva, eu e meu noivo, nós estamos tratando alguns assuntos em que só a gente fala. Então, o que eu diria de uma maneira muito objetiva, o que você mais faz no casamento é ter que conversar sobre assuntos fáceis e difíceis. Eu uso um outro livro para aconselhamento, ainda não encontrei algo melhor em português, do pastor Jaime Kemp, é Antes de Dizer Sim. O livro é muito simples, não é profundo, mas o livro te dá uma competência que é essencial no casamento, que é. O livro vai ter 2, 3, às vezes 4, 5 páginas de teoria daquela área de finanças, daquela área de sexo, daquela área de sogro e sogra, daquela área de comunicação. Mas depois vem uma sequência de perguntas fáceis e difíceis. E o que eu faço com os noivos? Vocês preenchem isso separados e vocês, quando fizerem, mesmo antes de chegar aqui, vocês podem comparar. Vocês vão ter um exercício de afirmação. Puxa, a gente um conhece o outro, a gente pensa igual. Está alinhado, né? Estamos alinhados. E vocês vão dizer, você pensa o quê? Depois que tiver filho não pode trabalhar? Não, eu quero continuar trabalhando, vai dizer a mulher. Vai ter surpresa, né? E ele diz, não, mas a gente já conversou sobre isso. Ele disse, não, mas nunca resolveu. E de repente, não, nós não vamos passar férias com sua mãe. Você tem o hábito de todas as férias ir para a praia na casa dos seus pais. Eu quero passar férias onde eu quiser. Perguntas fáceis e difíceis, mas a grande vantagem daquele livro, e é o que eu diria para você, você precisa aprender a se comunicar em qualquer área sobre assuntos fáceis e difíceis. Esse é um dos maiores desafios no casamento, porque daí eu vou conversar sobre finanças e você não quer ter conta conjunta e eu quero, e nós vamos ter que negociar isso. Entendi. Eu costumo dizer, quando para um casal de noivos, eu disse que tem 2 grandes bênçãos que eu oro sempre quando eu estou aconselhando casais no começo do casamento. A primeira delas é passar dificuldade financeira. O perrengue financeiro no começo do casamento faz você aprender a negociar centavo. E mais, emergem todas as prioridades, até aquelas que são inconscientes. Mas é óbvio que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana a gente janta fora. Eu fui criado assim. E de repente, na dificuldade financeira, nós vamos ficar felizes se a gente puder andar de mão dada na praça. Isso aconteceu no meu casamento. Durante os primeiros 2 anos do meu casamento era desse jeito. Tinha mês que nem comprar picolé dava. E a gente estava agradecendo a Deus que tinha pago as contas. Sim. Então a primeira grande bênção de um casal recém-casado é passar dificuldade financeira, porque isso vai forçá-los a negociar prioridades, valores. E a segunda é morar longe dos pais. A gente tem uma regra lá em casa, eu e a Carol. A gente não. Meus pais já faleceram. Minha mãe faleceu, inclusive, antes de eu casar. E a gente não passa nada para a família. Então, todas as dificuldades que a gente tem em casa, não é que a gente não pede ajuda, não é isso, mas a gente não expõe esses problemas que são íntimos da nossa casa para outras pessoas, porque evidentemente que eles vão se preocupar e vão tentar resolver da forma deles. E talvez a forma que às vezes é uma forma legítima, amorosa, carinhosa, mas não é a certa. Vai ser intervenção. Vai ser intervenção. Então, assim, o problema... E normalmente os problemas somos nós que criamos, então nós temos a obrigação de resolver. Então, essa é uma regra, assim, inegociável na nossa casa. Então, o pai e a mãe dela não ficam sabendo, os meus tios, minha tia não ficam sabendo. Porque é da nossa casa, é da nossa intimidade e tem que ser resolvido. Inclusive o próprio Jaime Kemp, ele tem um livro que fala acerca de como você deve desenvolver um relacionamento saudável com as pessoas da sua família, né? Os chamados adjacentes, sogro, sogra, cunhado, né? E justamente colocando esses limites, né? Por quê? Porque a gente tem aquele velho hábito de muitas vezes pensar, não, eu casei com a família também. Não, eu casei com a fulana. Né? Eu casei com a família no sentido de que a família veio dentro do cônjuge. Sim.
tá lá, meu sogro, minha sogra tá lá dentro dela. Entende? Então eu casei com a família nesse sentido, mas eu não casei com a família física. Exatamente. Meu contrato não foi expansível, né? Não foi. Agora, eu acho interessante, e é importante esse teu cuidado, porque você evita essa intervenção. O que eu tenho falado para casais, eu digo, na hora em que essa conversa, essa negociação, você chega no impasse, não tenha vergonha de buscar ajuda. Sim. Exato. Mas não é ajuda com uma atitude de dependência. O que a gente vê em alguns casais é aquela história, nós estamos numa crise financeira, eu vou falar com o papai para ele fazer um depósito. No sentido de dependência. Eu tenho filhos casados, né? E aquela história, quando o filho casado está passando por uma dificuldade financeira, a tendência da gente dizer, precisa de ajuda? Claro. E às vezes que eu precisei e pude fazer isso, sempre foi no sentido deles dizerem, olha, mas eu vou te pagar. Eu disse, legal, você é adulto, vocês são uma outra unidade familiar. É justo. Algumas vezes eu dei presentes financeiros para os meus filhos. Naquela que você está de fora olhando, eu disse, eu acho que o tempo está meio feio. Eu acho que tem uma situação aí. E você diz, tem um trocadinho aqui. Não é errado. Não. O problema é que se eu começo a dar trocadinho, dinheiro sempre vem com uma cordinha atrás dele. Sabe aquele pai, aquela mãe que estão ajudando a pagar a escola do neto? Aí quando eles saem, mas coisado, vocês não têm dinheiro para a escola do neto, mas foram passar férias num resort lá no Nordeste? Só aquela semana no resort dá para pagar um semestre de escola quase. Entende? O problema é que dinheiro e o ser humano, quando ele vê, ele está fazendo juízo de valor. A saúde, o que você está falando é muito... O casal tem que entender que eles têm que lidar com as questões dele. Por isso que comunicação sobre todos os assuntos, como perguntas difíceis e perguntas fáceis, tem que ser tratado. E eu tenho que aprender a fazer isso. Aí é onde vem a família dentro da gente. Eu fui criado numa família em que a gente sempre, quando tinha uma situação constrangedora, todo mundo ficava em silêncio, jogava aquele problema embaixo do tapete e vida que segue. E se você foi criado numa família assim, a menos que você escolha viver diferente. Recentemente eu ouvi um casal, eu gostei demais do que eu ouvi. Eles disseram, meus pais são assim, os pais delas são assim. Nós escolhemos que a nossa família vai ser diferente. Eu disse, vocês estão no caminho certo. A família de vocês tem que ser uma síntese de quem você, marido, você, esposa, são. E isso Cada um não tem é sua igual. história. Cada um tem sua história. Isso não é igual à casa dos meus pais. Eu até trago alguns referenciais, eu até trago algumas coisas. Entende? Então, por exemplo, alguns casais foram criados numa família muito violenta verbalmente, com muito grito, com muita... Sabe? E eu já ouvi noivos dizerem, na minha família, na minha casa, não vai ter gritaria. E é legal isso. Eu disse, você está escolhendo o caminho. Não se iluda, você vai ter problemas que talvez na casa dos seus pais não tinha. Mas esses problemas têm a ver com o teu jeitão da madeira. Até essa questão da intervenção, intencional, pode falar, na verdade, João. né? Isso É a intencionalidade que o autor do livro fala. E essa intencionalidade é que vai ditar o teu final. Até, por exemplo, até resumindo, né, o que o pastor disse, a comunicação é a base. E a comunicação é a base das relações interpessoais. Que eu acho assim, quando você admite ter um problema e quer fazer um enfrentamento do mesmo, vamos pegar como base problemas financeiros, né? Que é o que a gente acabou destacando um pouco mais aqui, né? Mas é só um exemplo. Eu acho que a humildade ela tem que existir entre o casal. E se for o caso de você pedir ajuda, eu conheço uma pessoa, inclusive da igreja, que ele auxilia casais na questão de planejamento financeiro e tal, e ele fala bem isso, olha, eu não empresto dinheiro e nem peço dinheiro emprestado para seus pais ou qualquer parente mais próximo, porque isso é intervir, né? Não é essa a solução que vocês precisam. E vocês... os pais, na maioria das vezes, não têm intenção de intervir, eles querem ajudar. Eu acho que vai além, pastor. Eles não têm intenção de resolver o problema. Isso. Eles só querem dar o dinheiro. Pronto. Para ajudar essa necessidade. Mas o que acontece é que dinheiro vem com uma cordinha atrás. Tem uma cobrança. O que eu destaco é o fato assim, de você ter a humildade de reconhecer que existe aquele problema, é necessário você enfrentar, mas se você ainda não tem
muita experiência vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda. Mas entenda que a pessoa ela vai te aconselhar E veja, a chegar no momento onde a solução vai estar mais clara para você, mas jamais intervir. Porque muito- ele fala bem isso, eu só estou aqui para aconselhar vocês, né? O nosso consultor financeiro lá, né? Exatamente. E é muito comum, é muito fácil. Por exemplo, tem casais que o homem foi criado numa casa em que os pais sempre tinham dívidas, em que vinham tirar coisa que ele tinha comprado. E estava sempre emprestando. E de repente ela foi criada numa casa em que quem tem conta paga, a gente junta dinheiro para comprar o que quer comprar, a gente não faz dívida. Você imagina a encrenca que vai dar. Conflito. De novo, eles têm que sentar e eles vão ter que conversar sobre questões muito sérias. E o que acontece quando você está conversando sobre questões difíceis e uma das famílias é muito parte daquela questão difícil, Difícil. a pessoa que está lidando com aquilo, ele tem que olhar para a sua família de origem e dizer, eu não concordo. E muitas vezes é por isso que a pessoa não abre mão. É porque ela teria que reconhecer que a minha família de origem não é perfeita, que o meu pai não é perfeito, o meu herói não é perfeito, a minha mãe não é maravilhosa. Elas são seres humanos normais, com virtudes e defeitos. A minha família de origem não é a família margarina. Não existe família margarina. Mas eu tenho que fazer uma desconstrução mental para poder olhar para de onde eu vim, como um adulto olha, e pegar o que tem de melhor e trazer para dentro de casa e dizer, esse aqui eu não quero. Até é um assunto assim, tanto quanto polêmico, já foi mais polêmico no passado, mas você tem uma fala muito contundente, e eu já o ouvi, né, algumas vezes falar sobre isso, né, que muitas vezes essa questão assim, de hábitos ou cultura familiar, você acaba levando para o seu casamento, às vezes é difícil você fazer esse despreendimento, entender que vai existir aqui agora, né, novos limites, vai existir aqui novas culturas, você vai estabelecer isso com seu cônjuge, depois quando a vinda dos filhos, né, também aí chegar, você vai ter que, né, entender que é ali, é um limite, você, filhos, esposa, tal, né, e você também tem a responsabilidade de muitas vezes fazer com que essa cultura, às vezes hábitos errados, ela se replique na vida dos filhos. Mas não é maldição hereditária. Essa tua fala contundente que eu queria destacar, porque hoje eu vejo muitos casais, pastor, que falam que assim, puxa, eu não consigo parar de me endividar porque eu vim de uma cultura onde meu pai sempre se endividou, sempre eu vi meu pai perdendo bens, né, em função de financiamentos que fazia, tal, né? Mas aí tentando encaixar, né, um argumento espiritual, né, acerca de algo que de fato não existe. Porque É pra usar uma o muleta. pastor é muito veemente, o pastor é muito mais fácil, né? Você vai usar uma muleta. É mais fácil culpar os outros do que assumir. Sim. E para o casamento a mesma coisa, né? Se não houver intencionalidade em você querer tratar dos seus problemas, né, reconhecendo eles e buscar ajuda, se for o caso, né? Porque eu vejo muita gente, não, estou fadado a ser assim porque meus pais também foram assim, né? Como se existisse uma espécie de maldição É hereditária, mas cômodo, não é, eu não né? tenho que pensar. Aham. Aí é a busca de ter um conselheiro. Né? Assim como nós homens precisamos de um conselheiro homem, o casal precisa de um conselheiro que vai Juliano. lidar com essa situação. E quem está em casa, não- ligou agora, não está sabendo o que a gente está falando, o que a gente está falando? Opa, você que está aí. Olha, você não pode perder esse momento. Nós estamos falando sobre isso aqui, ó, sobre as 4 estações do casamento, mas vai muito além, tá? Então esse é um livro fantástico que você tem que adquirir, você tem que ler com a sua esposa, você presenteia outras pessoas. Não perca essa chance. Esse Montar até momento. um grupo de casais para ler juntos e conversar sobre esse livro. Olha, é algo assim, até porque o teu casamento vai passar por essas 4 estações, queira você ou não. Né? Então, se você conseguir ficar mais tempo no verão, na primavera, Ótimo. é bênção, é maravilhoso, mas você vai experimentar alguns O senhor falou uma momentos coisa de inverno. interessante aí, ó, porque isso aqui acontece hoje, nós 4, como amigos, a gente se reuniu e o Tato teve a ideia de fazer esse podcast porque a gente teve uma experiência anterior de fazer estudos de livros. De caminhada. As esposas, elas também. Agora, os casais eu não tenho. mas eu queria maravilhoso, é uma experiência Olha. muito preciosa. Mas eu queria compartilhar Gostei, com vocês gostei que da durante ideia. 10 anos eu estive à frente, fui líder de um grupo de casais, né? Grupo de casais esse, que talvez até o pastor possa lembrar, né? Mas ele até
serviu para que a gente pudesse criar alguns ministérios dentro da igreja. O Ministério de Homens mesmo surgiu desse tempo de caminhada de 10 anos, né? Até porque ali a gente começou a fazer as primeiras prévias também de estudo sobre integridade com os homens e tal, até que chegou lá, né, hoje no que é o HIBB, né, que é o Homens da Igreja Batista do Bacaxeri, né, falando em particular da nossa igreja, né. Mas nós fizemos um estudo e foi ótimo, foi muito proveitoso, e um dos semestres que a gente, porque era um livro por semestre, né. Então, durante 10 anos, esse livro assim foi dissecado de uma maneira e trouxe assim uma mudança de visão, né, para cada um de nós, assim, e também gerou, né, aquele impulso para ter intencionalidade de querer resolver, de querer transitar para uma outra estação melhor, né. Até o pastor em particular, antes da gente começar aqui a gravar, ele estava falando, né, que o começo do casamento, né, o autor vai aqui sinalizar que é o início do verão, né? Mas o namoro é primavera, né? Primavera, a hora que tá óculos florescendo. cor-de-rosa. É primavera, eu falei verão, é primavera. Então eu vou lançar a pergunta aqui. Porque todas as estações ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. Exatamente. Então são forças contrárias que se chocam em algum determinado momento. Pastor, com toda a sua experiência e tantas décadas auxiliando casais e vivendo dificuldades no seu casamento, na sua família, porque todo mundo às vezes acha o senhor uma pessoa que conhece tudo, sabe tudo. Pastor, a gente agora ninguém sabe cada um sabe o calo que lhe aperta, pastor, né? A gente pode abraçar o senhor, que o senhor não está numa bolha, né? Não, de jeito Inclusive, nenhum. pastor, assim, eu tenho uma memória fotográfica. Eu sempre destaco assim o fato de eu, né, conseguir lembrar bem, registrar bem fatos, né? Mas eu nunca esqueço de uma vez estar no encontro de homens, você fala assim: você está vendo aqui um pastor, não uma divindade. Porque se você quiser saber como eu sou, vai perguntar para ele. E ela vai contar direitinho. Sem mentir, né? Mas voltando. O Fernando vai casar. Tá. Qual é a melhor estação para o Fernando começar o seu casamento? Não, você não escolhe. Essa estação é consequência das escolhas que vocês fizeram como noivos. Se vocês fizeram um bom trabalho de namoro e noivado, estão chegando maduros no relacionamento. Eu costumo dizer que o momento para o casal casar não é quando termina a faculdade. E nem é quando tem um emprego. O momento para um jovem, uma jovem casar é quando o relacionamento dele está maduro. O que acontece com uma fruta que você não tira da árvore quando está madura? Amarga. Apodrece, estraga. Passou. E é o que acontece em alguns relacionamentos. Então, às vezes, porque ele quer comprar um apartamento, ele não vai casar pagando aluguel, ou porque ele quer ter um carro novo, ou porque eles querem fazer uma festa de 500 convidados, então a gente fica adiando o casamento. Por quê? Apodreceu. Casamento não é isso. Casamento acontece quando o relacionamento está maduro. Então, quando esse casal chega no casamento com o relacionamento maduro, eles estão na primavera. Tudo está florido que nem a decoração do casamento. Tudo. O trabalho de um pastor, de um conselheiro, preparando um casal para o casamento é tirar o óculos cor-de-rosa. Eu não esqueço uma vez, há muitos anos atrás, um casal eu fazendo aconselhamento pré-conjugal, e daí nós chegamos na lição de conflito. Então eu comecei a falar sobre conflito. O noivo virou e disse: pastor, essa lição dá para pular. Nós nunca vamos ter conflito. Nós nos amamos tanto que nós nunca brigamos. Eu insisti um pouco mais, ele disse: pastor, eu falei, não precisa. Aí eu olhei para ele e disse: vamos fazer o seguinte, você vai fazer essa lição para ajudar outros casais, porque tem casais que têm conflito. Bom, então para isso eu acho que vale a pena a gente fazer. Fizemos a lição sobre conflito, resolução de conflito, as várias maneiras de você resolver um conflito, cedendo, a maneira que você compromete e encontra um ponto intermediário, que não é nem o que eu quero, nem o que ela quer, e aquele que você simplesmente concorda em discordar. E nós vamos nos respeitar pelo fato de que esse conflito não está resolvido e vai ficar sobre a mesa. Sim. E nós vamos, porque dá para esperar. Eu tenho uma experiência no meu casamento que a gente concordou em discordar durante anos o número de filhos. Eu queria ter 3 filhos, minha esposa queria ter 2, desde o namoro. Sempre que chegava nesse assunto, aí a gente casou e tal. Um dia eu virei para ela e disse: olha, o primeiro a gente concorda, vamos ter o primeiro? Até o segundo. Aí tivemos o primeiro e tal, passou um tempo, eu disse: vamos para o segundo, ela, vamos, e a gente concorda. Aí quando chegou
No nascimento da nossa filha, aí já começou a ficar difícil deixar sobre a mesa. Tinha que resolver. Eu já conheci casais que a esposa não queria mais ter filhos e o marido queria mais filhos. E ele foi viajar para um congresso a trabalho. Naquela semana que ele estava fora, ela fez a ligadura das trompas. Ele chegou, a encontrou convalescendo do quê? E descobriu que ela tinha ligado as trompas. Isso é desrespeito no casamento. Ela não tinha esse direito. Porque na hora que ela casou, ela abriu mão de ser dona do que ela quer fazer. Não, casamento não, é uma coisa a dois. O senhor tem ideia de quanto é difícil falar isso hoje? Sustentar isso hoje? Não, mas essa sociedade que destrói a família e o relacionamento entre um homem e uma mulher como Deus planejou, não consegue enxergar isso. Mas comigo o que aconteceu é que daí, claro, eu e minha esposa começamos a orar com muito mais seriedade. Agora a coisa está incrível, a gente tem que resolver. E os argumentos, e eu sou bom de argumento, ela também é boa de argumento, e conversávamos, e orávamos, conversávamos e tal. O que aconteceu é que, e nós estávamos evitando ter filhos, por quê? Porque era um assunto pendente. Até que depois de um ano, com 2 filhos e tal, o meu coração começou a mudar. E não mudou porque ela quis, não foi que eu cedi, não foi isso. E chegou um momento que a gente disse, olha, aquilo que a gente discordava, mas eu acho que 2 está de bom tamanho. E acabou. Agora, pastor, todos nós aqui tivemos experiências, né? Eu num determinado tempo, o Juliano num tempo mais recente, o Fernando também, o Marcos até mais recente do que nós, né? De passar por um processo de restauração no casamento, né? E de assumir novos compromissos, né? De renovar os votos e tal, né? Então, assim... Mas o que caracteriza a primavera no casamento? Assim, quais são, na verdade, as benesses ou as características de fato assim, né, da primavera que o senhor gostaria de destacar aqui para nós, né? O que é um casamento estar vivendo essa estação, né? Porque a gente pontuou aqui o início do casamento, né? Que parece tudo é flores, né? Tudo é flores, tudo é flores. O que mais a gente pode dizer a respeito da primavera para as pessoas que estão nos assistindo entender, né? Puxa, né? Agora eu quero realmente ter onde eu estou? Agora eu quero me localizar. Que é essa primavera? Né? Eu quero me localizar, né? Eu vou até citar o que o livro fala para ajudar quem está participando a entender o valor e como esse livro é legal. Ele diz que as atitudes da primavera é expectativa. Eu espero sempre o melhor na primavera. A minha atitude é positiva. Eu tenho otimismo. Qualquer coisa que ele faz, que ela faz, eu agradeço. É a atitude disso. O que você faz para cultivar a primavera é investir nessa atitude, investir nesse relacionamento, ter ações que façam isso. O livro coloca um negócio que eu achei bem legal, eu trago até. A primavera, o ambiente é afetuoso, aberto, atencioso. A primavera é um tempo de novos começos. Eu estou sempre pronto a tentar uma coisa nova. E nós vamos fazer uma coisa nova, porque o sentimento é de parceria. Uma das coisas muito importantes no casamento, e que gera muita crise no casamento, é que muitas pessoas estão procurando a metade da laranja. Porque as canções românticas, elas falam sobre isso. Em algum lugar do universo tem a minha metade, a minha alma gêmea. Não existe alma gêmea. Não existe metade. O que existem são seres humanos que têm características, têm experiências de vida, têm expectativa, projetos de vida que se afinam mais com os meus ou não. E você vê alguns casais, o problema não é que eles não são alma gêmea, é que no processo de se casar, eles não fizeram um trabalho muito bom para descobrir. Eu conheci um casal que ela queria fazer mestrado na França e ele queria ser supervisor de colocação de carpê. Essa era a ambição da vida dele. Ia dar certo esse casamento? Não tem como dar certo. Difícil. Então essa é a luta. Então na primavera tudo está afinado, tudo está bem. Nós estamos experimentando o que casamento é. O ato sexual é uma parábola do que é o casamento. Um pênis penetra uma vagina. Se complementam. O casamento, a minha esposa não me completa. Ela não tem essa capacidade como ser humano.
eu não completo a minha esposa. Eu não tenho essa... Então, ela não pode ter essa expectativa de mim, que eu vou completá-la. Nós vamos nos complementar em muitas áreas. Em algumas áreas a coisa vai ficar meio... Vai ter que ser trabalhado para que a coisa encaixe. Então essa visão romântica não existe. Essa romântica de música não existe. Isso é coisa de música. Ela é abstrata. Né? Não é da Bíblia. Entendi. Nós nos complementamos. Um casal, quando eles entendem isso, quem me completa é Deus. Aí a gente volta para o triângulo. Quando eu entendo que quem me completa é o vértice do triângulo, esse aqui é um grande parceiro, uma grande parceira dessa caminhada. E nós vamos nos complementando. E conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, eu vou conhecendo mais um ou outro, eu vou me conhecendo mais, fica mais fácil. Eu estou casado há 44 anos. Hoje minha esposa tinha que tomar o remédio dela à tarde. Eu fui na cozinha, vi o potinho dela com o remédio da tarde, ela não tinha tomado. Eu coloquei água no copo, peguei o copinho e levei para ela. Ela estava na sala, no computador, escrevendo um artigo que ela está fazendo. Isso é complementaridade. Eu não sou servo dela, eu não sou empregado dela para ficar levando ela que venha buscar o remédio. Eu vi como nós somos parceiros nessa vida. A ideia lá do Gênesis, eu vou criar uma auxiliadora que seja idônea. Eu olhei o remédio e disse, ela vai esquecer, nós vamos sair para gravar o podcast, ela vai esquecer. Aí eu fui lá, dei para ela. Quando um casal descobre a riqueza disso, 44 anos de caminhada, Sim. É bom demais. E por que tem casais, pastor, que passam 50 anos juntos e não se indicando um com o outro? Não conhecem? Um negligencia o outro. Porque eles não descobriram que o objetivo do casamento é nós nos complementarmos. A história que vocês lidaram com o machismo, a percepção equivocada do que é ser o líder no lar, né? Sim. Quando o homem entende que ele é o líder da família, aí ele precisa ir para a Bíblia e entender o que Jesus ensina sobre liderança. Líder servo. Quem lidera serve. A nossa função básica na nossa família é fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para que a nossa esposa seja a pessoa mais realizada que tem na face da terra. Eu não vou completá-la, mas a minha função é para que ela possa alcançar o céu. Eu olho para os meus filhos, a minha função como pai, a função de uma mãe é a mesma, é servir. Mas não é servir só fazendo comida, trocando fralda, é muito mais do que isso. É ajudá-la a chegar ao potencial de ser humano que ele tem, que ela tem. Inclusive, muitos não surgem nesse servir. Porque nós temos que ter realmente essa percepção de que o não também está a serviço do servir, né? Porque o não, ele é proeminente, ele é necessário, né? E muitas vezes a gente não tem essa facilidade em dizer não, né? Nós temos muita dificuldade de dizer não para os nossos filhos, tudo, né? Não, eu digo até mais do que facilidade. A cultura hoje, e se você tem um bebê, tem um pré-escolar, a cultura hoje está pressionando você para não dizer não para os seus filhos. Recentemente eu ouvia uma mãe com uma criança de uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu estava num lugar e eu vi essa mãe, eu fiquei observando. A criança estava fazendo coisas absurdas. Em momento nenhum aquela mãe disse não, porque hoje a psicologia moderna está ensinando que se você diz não, você traumatiza seu filho. E o que acontecia? Aquela criança estava frustrada porque ela queria alguma coisa e a mãe estava apresentando N alternativas. Não é errado fazer isso, é inteligente até, porque a criança tem uma capacidade de mudar disso para aquilo e o problema está resolvido. Mas depois da mãe apresentar umas 4 opções e a criança continuar esperneando, eu fiquei parado dizendo, deixa ela sentir a frustração. A vida tem muitas frustrações. Se eu não aprendo a lidar com frustrações em casa, com mamãe e papai que me amam, lá na vida a pancada vai ser muito forte. O senhor falou isso, uma frase eu lembrei do Marcão, que uma vez falou exatamente sobre isso, né, Marcão? Sobre... num encontro que a gente teve, você comentou que, e até a gente, foi muito semelhante na minha casa também, né, que os pais, o seu pai e a sua mãe não falavam muito não, né, a gente tinha
não vou dizer essa característica, mas Sim. assim, a gente teve alguns acessos que talvez outras pessoas não tiveram. Sim, privilégios, né? Que o pai e a mãe não colocavam. Poderiam restringir, né? Restringir. É aquela No velha sentido de história. educar. Eu recentemente estava conversando com um casal lá da nossa igreja, muito interessante, que o filho estava querendo o celular, e eles tinham definido como casal que até tal certa idade não iam dar o celular. E ele disse, eu posso comprar o celular, isso não é problema, mas eu não vou dar o celular. E o filho está frustrado. E isso é bom. Ele está aprendendo que na vida eu tenho coisas que eu quero, que eu até tenho condições. Não é porque eu tenho dinheiro no banco que eu vou sair no shopping e vou gastar tudo. Não é assim que a vida funciona. Sim. Então eu tenho que treinar meus filhos, né? Quando, diga. Não, continua. Quando o noivo chega no casamento e ele está vivendo, ele conseguiu ter essa preparação. Quando o noivo chega no casamento, eles estão no inverno, e tem noivo que chega no casamento no inverno, em que eles estão Triste. brigando um com o outro, reclamando, eles estão casando porque não tem mais saída, já namoraram muito tempo, ou porque se envolveram sexualmente. Então existe uma dinâmica que está fazendo com que eles têm que casar. Entende? Ou de repente eles estão no outono, eles não chegaram no inverno ainda, mas eles não se dão bem, eles vivem brigando. Eu já tive situação de aconselhando o noivo e dizer, vocês não estão prontos para casar, eu acho que vale a pena adiar o casamento. Não, pastor, que isso, já reservamos tal. Foi reservado, mesmo que você perca o depósito, vai ser melhor adiar. E eu já tive noivo que adiou 1 ano o casamento. Até o senhor citou aqui o outono, né? Porque na verdade o contraponto é primavera e verão, né? Então seriam os melhores períodos para que a gente possa viver como casados, né? E experimentar no casamento, são os quentes, né? Mas enfim, vamos titular assim, né? Mas ele colocou o contraponto aqui, que é o outono e também o inverno, né? São os contrapontos das outras duas estações. Eu ia perguntar. Por exemplo, um casal na primavera e no verão provavelmente não busca o pastor, ou não busca um auxílio. Agora, pode até acontecer, mas agora, e o casal que está no inverno e o casal que está no outono? Esse casal, geralmente, ele vai buscar uma ajuda, pelo menos é o que nós desejamos que aconteça. É o que nós desejamos. Né? Nem sempre busca, porque tem uma coisa chamada no ser humano que é orgulho e autossuficiência. E esse casal, pastor? Vamos falar um pouquinho dele. Tá? Né? Vamos lá, agora, como diz assim, a gente vai mudar um pouquinho, né? E aí, quem está no inverno precisa de blusa. O inverno, o outono é a rampa que leva para o inverno. É o meio da ponte. Sabe, o alarme tocou. Ou eu faço alguma coisa, ou o ladrão vem para em casa. Entende? É uma maneira simples de entender. O outono, as coisas estão piorando, mas podem ficar pior. Então eu preciso de uma intervenção. O inverno está horrível, e a ilustração que ele faz é muito feliz. É aquele ambiente doméstico que você buscou as crianças na escola? Busquei, está ótimo. E não fala mais. Pagou aquela conta? E esqueci. Também, se não sou eu fazendo. O inverno é esse clima. É um ambiente de intolerância, de rejeição. Os dois se sentem rejeitados um pelo outro. Entende? A facilidade para ter agressão, abuso verbal, abuso físico até. Mas muitas vezes o abuso não é nem verbal nem físico, é emocional. Eu conheci um casal que ele brigou com a esposa. Ele passou 4 meses em silêncio. Guerra do silêncio. Existem famílias que têm cultura de guerra de silêncio. E a pessoa chega num novo relacionamento, se casa, e é assim que ele resolve o problema. Esse homem ficou 4 meses sem dar uma palavra para a esposa, dormindo na mesma cama. Ele entrava mudo e saía calado. Ela mudou o jeito de arrumar as camisas. Ele gostava da camisa no cabide, ela começou a dobrar a camisa. Ele gostava da meia enrolada, ela começou a botar a meia sem enrolar. Ele gostava da cueca de um jeito, ela começou a fazer de outro jeito. Ele gostava da sala arrumada de um jeito, ela mudou a arrumação. E ele não dizia nada. Isso é abuso emocional que ele fez com ela. 4 meses, por alguma razão, da ponta do dedo dele, ele disse, acabou o castigo.
e começou a falar com ela. E porque ela tinha codependência, Aceitou. ela aceitou, ficou feliz da vida, porque agora eu tenho meu marido de volta. O senhor sabe que a gente tinha um casal que era conhecido nosso, e um dia a Carol chegou e falou assim, fulano e Beltrano separaram. Eu falei, como? Ela, não, separaram. E foi mais ou menos esse daí. Ela falou assim, não. Daí ela contou pra Carol. Falou, não, faz 3 anos que a gente não conversa. 3 anos. A Dentro gente da não mesma conversa. casa. Dentro da mesma casa. Eu falei, agora chega. Eu falei, E o pior é quando coloca os filhos como intermediário. Se você tem filho já adolescente, jovem, aí o casal começa a mandar recado um para o outro pelos filhos. E os coitados ficam no meio do fogo cruzado. Agora, mesmo assim, apesar da abordagem... Isso é inverno. Isso é inverno dentro de uma Siberiano. casa. Sim. Siberiano. E mesmo com toda essa abordagem didática nossa, vamos colocar assim, de tentar explicar, né, o que seria o estar vivendo a primavera, o verão, né, os objetivos que se deve ter quando você está em pleno inverno e também vivendo o outono, de migrar para a primavera ou chegar no verão mais rápido, né? Então tudo isso vai da intencionalidade de enfrentar os problemas. Vamos começar os problemas que essas estações mais críticas, né, tanto o inverno quanto, né, o outono, eles vão gerar. Mas eu vejo que muitos casais, muitas vezes, pastor, eles ficam maquiando, né? Até porque eles têm um relacionamento social imenso, então eles maquiam. E né? no Instagram, você já viu algum casal postar um filmezinho quando eles estavam tendo uma briga? Jamais. Você já viu um casal, uma mulher, colocar no Instagram porque ela está com o olho roxo, porque ela levou um sopapo do marido? A gente já colocou no Instagram um videozinho quando o pai estava espancando o filho? Não põe. Sim. Instagram é sempre sorrindo, na piscina, nas férias, aquele jantar, eu bem arrumado. Por quê? Porque a gente gosta, a nossa sociedade gosta da família margarina. Exatamente. E o triste é que muitos casais, muitas pessoas, olham a família margarina e acreditam, porque é conveniente eu pensar que é possível viver essa utopia. E daí eu olho para o meu cônjuge e digo, você é um traste. que Porque ruim, você né? não me faz viver a Eu família mereço margarina. coisa melhor. Eu mereço coisa melhor. E cai nisso. E entra em crise. E daí dentro de casa, o que eu vivo é inverno. O autor faz uma lista que eu achei bem interessante, que eu queria compartilhar aqui. Ele diz características do inverno, o clima do relacionamento no inverno. É distante, é frio, é áspero, é amargo. Na estação do inverno do casamento, os casais não se dispõem a conversar sobre as diferenças, sobre as diferentes possibilidades. As conversas são sempre discussões. Eu costumo dizer que é casal que conversa com garfo e faca. Um corta e outro cutuca. E os cônjuges se afastam. Não há cumplicidade nem intimidade. E pasme, tem casais que continuam tendo relação sexual. Não dá para entender. É porque eu quero prazer. Sim. E no conceito da sociedade, as pessoas têm relacionamento sexual para satisfazer as minhas necessidades. Sim. É uma inversão satânica do projeto de Deus. Exato. Eu tenho relação com a minha esposa para dar prazer para ela. Exatamente. O meu prazer é consequência dela ter prazer. Mas a sociedade que egocêntrica, hedonista, eu quero ter prazer. E por isso que alguns casais, no inverno, eles ainda têm relações. Pastor, eu tenho um termo que eu uso bastante, né? O senhor acha que isso se encaixaria bem nesse período de inverno que o casal está enfrentando, está vivendo? No inverno, prevalece a cegueira espiritual? Não, veja. Se é que estou correto nessa minha Homem fala, tem né? mania de achar que a vida é feita de caixinhas. Não sei se você lembra um comediante no YouTube lá. A nossa tendência é olhar que a vida é cheia de caixinhas. E o ser masculino, normalmente, tem essa habilidade. Quebrou o pau em casa. Ele chega no escritório, ele está no escritório. Eu estou na caixinha do escritório. Tô bem. Estou bem. Dá risada, conta piada, faz tudo, como se não tivesse acontecido. Perdi meu pai ontem, estou trabalhando. Tem homem que vive essas caixinhas com muita facilidade. A questão é que isso é um mito. Por isso que o homem tem infarto, por isso que o homem tem úlcera. E trocentas doenças psicológicas, porque ele não põe para fora o sentimento. As caixinhas não existem. Nós somos seres interligados. Corpo, alma e espírito é tudo uma coisa só. Só que o ser masculino
e porque tem uma demanda cultural e a nossa habilidade de racionalizar as coisas faz isso. A mulher, nesse ponto, ela é muito beneficiada. Porque não adianta, se está ruim aqui, não vai estar bom lá. Está ruim lá também. Ela não consegue, o homem ele consegue separar as coisas pela sua conveniência. Claro. Mas é claro, A mas mulher veja, ela não tem essa habilidade, né? Não, e ela quem é trabalha a favor realista. dela. É porque eu entendo Claro. que existe uma necessidade tão assim, eminente no homem, que é a necessidade dele ser respeitado, né? Ele quer ser o tempo todo honrado e tudo pela sua esposa, né? Ele quer ser elogiado, Então eu não ele posso quer ser que a frágil. esposa, né? É. Porém, a esposa, ela quer ser amada, né? Independentemente da linguagem de amor, a gente vai falar até um Quer ser pouquinho cuidada, sobre né? a linguagem de amor aqui, né? De você também procurar alimentar as linguagens de amor entre um e outro. Mas o fato é que nós, homens, nós temos uma necessidade maior de querer o respeito delas, né? Querer que elas nos honrem. E elas, ao contrário, querem se sentir seguras, querem se sentir amadas e tudo mais. Mas eu falo assim, quando eu quis encaixar o termo cegueira espiritual, não no sentido de estar vendo dentro do universo espiritual, né, o mal agindo sobre o casamento, necessariamente. Não é nesse sentido. Eu quis dizer assim, você está tão assim, preso às mágoas que você gerou, com as atitudes que você teve nesse período de inverno, que você não consegue mais enxergar no próprio cônjuge uma pessoa que é para ser teu parceiro, que é para ser alguém que vai levar você a uma construção espiritual de estar mais próximo do Senhor. Você consegue reconhecer as virtudes de cada um deles, né? Porque eu acho assim, a cegueira espiritual nesse sentido. Eu te dei uma bênção tremenda, que foi o teu parceiro, a tua parceira, e você hoje não está conseguindo E a coisa enxergar essas qualidades, né? Vai além disso. Você não consegue ter... Você lê a Bíblia, não tem o mesmo gosto. Você tenta orar, não vai. Porque os relacionamentos desconectado, né? quebrados aqui refletem. É o triângulo de novo. O grande segredo para sair do inverno e sair do outono é: vamos sentar e conversar, mas não dá. O pau está quebrando toda vez que a gente fala. Busca ajuda de alguém. Aí, já que esse podcast tem um foco principal os homens, aqui é uma palavra para os homens. Aprenda a buscar ajuda. Não é fraqueza, não 80% das pessoas que buscam ajuda para resolver uma questão no casamento são do sexo feminino. É muito menos o número de homens, muito menor o número de homens que buscam ajuda quando a coisa está encrencada. Aliás, é importante até a fala do pastor, quero aqui complementar, né? Desde que eu consiga complementar, né? Mas é que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Você reconhecer que é vulnerável, você não está dizendo eu sou fraco. Isso. Então buscar ajuda é você isso mesmo. entender que você tem que se dar o direito de ser imperfeito. Sabe né? o que eu acho interessante? Se eu tenho um problema, eu estou com uma dificuldade nos olhos, eu procuro um oftalmo. Vou lá no Juliano. Se eu tenho uma questão legal, não seria natural procurar um advogado? Se eu tenho uma situação lá e eu preciso passar no vestibular e eu quero estudar química para dar conta do recado, eu vou procurar você. É natural. Sim. Então, Até por tem um que eu livro. não procuro um conselheiro, um psicólogo, um terapeuta? Por que eu não procuro um pastor quando existe uma dificuldade de relacionamento na minha casa? Até tem um livro que fala muito bem isso, né? Se você ter coragem de ser imperfeito, né? Que não é fraqueza você admitir vulnerabilidades. São coisas bem distintas. Você estar vulnerável ou ser vulnerável a um determinado problema. E outra coisa é você ser fraco, né? A complementariedade, ela só vai ser percebida e vivida quando nós nos tornamos vulneráveis um para o outro no casamento. Posso falar por todos aqui, né? Como a gente caminha muito tempo junto e a gente, esse nosso grupo, né? Ele é bem maior do que nós quatro, são várias pessoas e são grupos diferentes, né? Às vezes cada livro era um grupo, mas quando nós fizemos um estudo, até longo, teve um ano, né? Nosso estudo, e a gente chegou num nível de cumplicidade que a gente buscava ajuda entre a gente, né? Então assim, a gente confessava as fraquezas. E quantas vezes a gente chorou junto, Se ajoelhou junto, confessou pecado e entendeu, porque o meu problema é o dele. Às vezes é de um outro jeito, às vezes é um pouquinho mais bonitinho, não tão feio, mas Mas igual. nós saímos fortalecidos disso. Isso Sim. faz toda a diferença. Até ela. É Pode o falar, que a pastor. palavra fala,
e é uma das práticas menos praticadas pelos cristãos nos dias de hoje, eu confesso a Deus para ser perdoado. E eu confesso para o meu irmão para adquirir cura. Confesso, Tiago, né, pastor? Tiago, Sim, confesso os confessa seus pecados pecados uns aos outros. Para que isso lhe traga cura. A cura só acontece. E essa é uma das dificuldades, porque muitos de nós não experimentamos a cura. Porque o confessar para alguém é prestação de contas. Se eu tenho dificuldade com pornografia na internet, eu preciso confessar para alguém, prestar contas e pedir que essa pessoa me cobre. Se o meu problema é adultério, eu preciso confessar e ter alguém que vai dizer, e daí, está andando na linha? Se o meu problema é fofoca, se o meu problema é falar mal dos outros, se o meu problema é finanças, eu preciso. Isso é eu dizer, eu tenho essa dificuldade e eu preciso de ajuda. Sim. Muitas vezes a gente começou nossos estudos, pastor, ou nosso bate-papo, né? Porque também houve muito bate-papo informal, né? Mas o Fernando orando assim, Deus, que cada homem aqui se permita ser confrontado, né? Porque assim, você vai fazer uma leitura, aquilo vai saltar aos teus olhos, que você vai começar a olhar para si próprio, se enxergar naquele problema, né? E sair de lá com a atitude de querer. Todo mundo lê isso, aí você diz assim, não, eu não tenho nenhum pedido, eu só tenho coisas a agradecer. Só quero agradecer. Exatamente. Só que assim, muitas vezes ele orou pedindo para que nos deixássemos ser confrontados. Legal, bacana. E ali foi surgindo, né, as demandas. O Espírito E a gente conseguiu, né, assim, a duras penas, porque não foi fácil para nenhum de nós admitir os problemas em si, né, e aqueles que eram mais constrangedores para nós ali confessarmos e tal. Sim. Né? Sim, é um processo Mas de evolução. o estarmos Nós aqui, tivemos exatamente, o estarmos aqui é fruto também de muita confissão, né, de muita ministração, de parar muitas vezes o nosso bate-papo para poder orar um pelos outros, né? Mas nós enxergamos isso como uma grande necessidade de boa parte dos homens. Então você que está nos ouvindo, a alusão que eu faço a você chegar na Canaã, que é a terra prometida, né, sonhada por Deus, né, para nós homens, né, a Canaã, para nós homens vivermos a plenitude da masculinidade, passa por você também entender que é preciso você confessar, que é preciso você se ombrear, que é preciso você ter esse apoio, né? E de fato, assim, se deixe confrontar, né? Esse quebrantamento tem que existir, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje, porque a experiência que a gente quer levar até você, que a gente quer trocar aqui com você, mostrar um mapa que leva você assim ao caminho onde você quer chegar, é exatamente porque nós vivenciamos isso tudo. E nos se não tivesse sido ombreamos importante, sempre. né, nós não estaríamos aqui, né, envolvidos nesse projeto, né? E nos ombreando sempre, né? E destacando até o que o pastor Silvado falou, é uma coisa que eu sempre costumo... Eu sou fã de Tiago, né? Porque eu acho que o Tiago ele é um livro rápido, prático e que te dá um... Segue Tiago, que você vai estar bem. Né? Então, assim, Tiago diz ali que você tem que confessar os seus pecados ao seu irmão. Sim. Né? E confessando, você está fazendo o quê? Você está ombreando ele, você está aqui, ó. Né? E vocês vão crescer junto, caminhando para o perdão, que é uma das principais soluções que a gente precisa ter. Se é a pra imagem do alcançar. exortar, que na palavra a gente encontra, que exortar não é dar bronca. Exortar é colocar a mão no ombro e dizer, o caminho é esse. Você está indo para lá, mas o caminho é esse. Vamos caminhar para lá. Isso complementa a ideia de Tiago. E quando eu reconheço que eu não cheguei lá ainda, que eu ainda não sou perfeito, enquanto estivermos desse lado da vida, nós nunca seremos perfeitos. Sim. Entende? É aquela história, isso não é desculpa para pecar, mas é uma realidade que eu estou no caminho. E nós precisamos disso. O que eu acho interessante, voltando para o livro das estações, a gente falou do inverno e do outono. O outono é a rampa que leva para o inverno. Você tem que ter cuidado e colocar alarmes. Tá ficando encrencado. E eu posso contar aqui uma situação lá em casa. Eu e minha esposa somos líderes e fortes, os dois. Se precisa de duas opiniões, é só falar com a gente. Nós somos craque em ter opinião. Entende? Então, você imagina o começo do casamento, vira e mexe, e que os dois estavam emperrando no caminho. E o que acontecia? Os dois trabalhando e tal, não sei o quê, aí de repente um vinha e falava alguma coisa. Aí o outro não prestava atenção. Ou porque eu estava ocupado com alguma coisa, ou porque eu não queria ouvir. Nós fizemos um pacto entre nós e que resolveu o problema. Você quer dizer alguma coisa para mim? Você vai colocar a mão no meu ombro, toque físico, olhar no meu olho e dizer, eu estou querendo fazer isso.
não tem como o outro não Prestar responder. atenção. Ser direto, é objetivo. Entende? Porque se você começa a ficar ocupado com um trilhão de coisas e de repente você se esconde atrás que eu estou ocupado e você não olha no olho e diz, mas eu não quero, eu acho que não é esse o caminho, então vamos conversar. Dialogar. E com isso você reduz o estresse. Quanto mais transparência dentro de casa, mais fácil. Marcos, agora queria uma opinião sua, né? Na verdade, sim, queria um pouco mais da sua participação, né? Mas o Eu cheiro falo- tá bom, hein? cheiro Ele tá tá bom, né, participando aqui. Eu ia falar isso, vocês Ele não tá têm participando ideia. com cheiro. Mas ele já não tem mais constrangimento, até porque também já foi dado um testemunho aqui no podcast, né, acerca da restauração que você experimentou agora do teu casamento, né? E eu queria que você destacasse o seguinte: como é que foi para você, assim, a primeira tomada de decisão? Agora eu vou realmente assim assumir meu papel, eu vou ter que pontuar para ela tudo aquilo que tem me entristecido. E como que você assim lidou com essa coisa de tomada de atitude, né? Aquela coisa de você assim, no determinado momento eu decidi, não, vou lutar pelo meu casamento. E como foi essa intencionalidade desenvolvida até você chegar na restauração que você experimentou? O meu inverno foi, como o pastor falou, siberiano, né? Eu entrei vocês sabem, foram 4 anos, onde eu veio de um ramo que, vamos dizer assim, eu abandonei quando eu trabalhava, eu abandonei quando eu me converti. Todo o meu know-how estava em cima disso, eu trabalhava com jogo. Todo o meu know-how estava em cima disso, então eu fiquei 4 anos desempregado. Em paralelo a isso, eu entrei numa situação muito séria e a saúde ficou muito delicada. Até hoje vocês sabem disso, eu faço tratamento agora. Então eu estou lutando. Mas juntou tudo isso, fez eu acabei desistindo. Então eu minha esposa chegava em casa, via um cara derrotado, sem perspectiva nenhuma, ali sentado, que tinha perdido o desejo de viver, inclusive, quem dirá lutar pelo casamento. E a minha esposa lutou pelo casamento. Lutou, até onde ela conseguiu. E um belo dia, ela me falou umas coisas assim que eu nunca esperaria ouvir. Ela me falou que ela não tinha vontade de voltar para casa, que ela só não me deixava porque o que ia ser de mim? Eu não tinha emprego, não tinha nada, ela que sustentava a casa financeiramente, ela só não tinha me deixado o que ia ser de mim. E ali me bateu uma luz, né? Meu Deus, o que eu faço agora, né? E com o apoio de vocês e com o apoio do livro também que a gente estava estudando, que deu vários direcionamentos, eu consegui enxergar toda essa situação que eu estava vivendo e decidi lutar pelo meu casamento. E uma coisa que o pastor falou que é muito importante, sem rodeio, sentar e conversar. É assim, você está se sentindo assim? É claro que isso machuca, né? Mas se é assim, então vamos reverter. Tem chance de reverter? Tem chance de reverter, então eu vou reverter. Sabe? E graças a Deus, olha, glória a Deus por isso. Hoje eu posso dizer que, é claro que, como todo bom casamento, né? A gente tem dias que a gente não se bica, tem dias que a gente se ama mais do que qualquer coisa, mas a gente vai vivendo uma vida abençoada, sabe? Nossos filhos veem que a gente é um casal que se ama, que passa por problemas, mas se ama, que decide se amar todos os dias. Que bom. E essa palavra tua é importantíssima, decide se amar todos os dias. Exatamente. A intencionalidade que o autor fala. Isso eu aprendi com o Tato. Eu escolho. Porque eu escolho, então eu tenho um casamento. A própria definição de amor é decisão, né, pastor? Amor é decisão. Tem que pensar que amar é verbo, é ação, é decisão. Sim. Né? Ele não é a parte abstrata e figurada. Né? Sim. Tato, eu acho que
tempo já está se Se esvaindo aí, né? se deixar, nós vamos aqui umas 10 horas. Eu queria fechar com o verão, que que servisse de estímulo para as pessoas que estão nos ouvindo. Aham. Que o que acontece? A primavera é linda, maravilhosa, uma delícia, fantástico. O verão tem um gosto de maturidade, de continuidade. O autor ele coloca bem, muito legal, dizendo que as atitudes do verão é confiança, compromisso em crescer, tranquilidade. A coisa está tranquila, não é que está sem graça, não, está tranquila. Aí ele diz, no verão você se comunica de forma construtiva, aceita as diferenças, amadurece na fé, busca enriquecimento para o relacionamento. É a característica do verão. Aí ele vai falando lá sobre o verão, dizendo na estação do verão, os sonhos da primavera se concretizam. Então eu estou vivendo isso. E veja, um casal que intencionalmente investe no seu relacionamento, que está buscando crescimento, que está vivendo aquele triângulo e crescendo juntos na direção do vértice que é Deus, eles vão chegar a 20, 30, 40, 50, 60 anos de casado numa relação madura, estável, uma relação de complementar um ao outro. E isso é muito especial, é o projeto de Deus. E daí você começa a virar fundo especial, efeitos especiais. Sim. Você começa a viver nessa fase um processo em que você senta com aquele jovem casal e ele olha, como aconteceu comigo, eu olhava para alguns casais casados há muitos anos, eu dizia, eu quero chegar lá, desse jeito. Então, o estar muitos anos casados e descobrir esse projeto de Deus e experimentar, você abençoa não apenas a tua descendência, mas você abençoa a sociedade. Sim. E o bacana da fala do pastor, antes de começar a agradecê-lo pela tua participação aqui, né? Uma alegria estar aqui. Opa, que ótimo. pastor, Alegria fantástico. muito maior nossa, pastor. E o Pode cheiro ter tá certeza bom, né? disso. O cheiro tá bom. E as meninas estão com fome, hein? Já devem ter mandado mensagem. Sim. Daqui a pouco nossas esposas descerão aqui para poder comer, né? Jantar com a gente aqui, né? Mas antes de mais nada, só queria lembrar você, homem, que deu o primeiro passo, né? Comente aí, faça comentários. Nós, em tempo, vamos responder, né? Na medida que for possível responder a todos os comentários que surgir. Mas a nossa disposição a ajudar você, ela é, então, aqui algo real. Você pode acreditar nisso, né? Pode perceber que nos primeiros podcasts que nós tivemos ali, os comentários foram todos respondidos, né? E nenhuma estação, ela é permanente, né? Então é importante que a gente entenda isso, né? Que você não vai viver permanentemente sempre numa estação. Elas virão, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que você dê esse primeiro passo de buscar, de fato, ajuda, de confessar seus pecados. Nós estamos hoje passando por uma situação um pouco melhor do que há 5 anos atrás, né? Em todas as áreas que nós nos encontrávamos vulneráveis e fomos procurar ajuda. E o casamento também, ele teve exatamente os benefícios dessa nossa busca, dessa nossa intencionalidade, né? E, se Deus quiser, né? A gente vai aí, né? Entrar de repente aí no verão, após esse nosso bate-papo aqui, né? Porque fomos aí mais uma vez desafiados, né? A fazer essa transição, né? Desafiados a sair daqui melhores, né? Então a gente quer que você saia melhor. Mas, apesar de que nós estamos chegando no fim, você tem que pensar o seguinte: tem solução. Como eu sempre costumo dizer, a solução está em Jesus. Não existe outro. Você pode fazer rodeios, você pode ir para lá, ir para cá, você pode tentar outros caminhos, mas você vai perder tempo. O único caminho é Jesus. E nós temos no livro ele traz uma segunda etapa que nós vamos ter para o próximo episódio, né, para te deixar curioso, né, que é resolver esses conflitos, porque nós expusemos mais ou menos um cenário geral. Isso, 7 etapas. E aí, é aquela história assim, nós temos o diagnóstico, nós temos a doença e nós temos que ter um tratamento. Como resolve? E aí? Né? Mas eu vou deixar uma outra palhinha aí para te deixar curioso, com aquela pulguinha atrás da orelha. Entra na internet, baixa o livro, compra o livro que chama 5 Linguagens do Amor. Sua esposa vai amar. Descubra qual que é a dela, sabe? Muda. E qual que é a sua também, né? Sim, sim. Faz a diferença para ela. Olha, deixa eu contar uma outra coisa aqui, um testemunho. Maria Isabel, minha esposa, quando eu deito na cama e eu pego o celular, o casamento naquele momento vai pro inverno. Eu tiro o celular. Então, assim, ó, são pequenos atos
que é um ato falho meu, é um momento que eu não deveria fazer aquilo, mas eu peguei assim, ela fala assim, é inverno, né? Então assim, então você começa a descobrir, puxa, por que eu vou fazer isso se eu tomar Gonjoé? É isso aí. Né? Então, e é um processo, né? Tudo que está acontecendo conosco, né? Como grupo, com o pastor, né? Tudo que está acontecendo na tua casa é um processo que pode ser mudado. Legal. Né? Mas depende de você, depende da tua intencionalidade, depende da tua vontade, depende do quanto você vai buscar um conselheiro, buscar alguém que possa estar te ajudando de uma forma realmente eficiente. Fernandinho, suas considerações finais? Agradecer a presença do pastor, que antes de tudo é uma aula, né? Agradecer principalmente a bondade e a graça de Deus nas nossas vidas, né? Porque a gente tem misericórdia e graça todo dia, né? A gente que não presta atenção, né? A gente tem misericórdia para não receber o que a gente merece e graça para receber o que a gente não merece. E agradecer vocês, né? Que vocês são especiais demais na minha vida, são amigos queridos, a gente partilha muita coisa. E reforçar esse convite a você que está em casa, assista e principalmente indique para um amigo, né? Porque a gente costuma dizer, o nosso projeto ele não tem o intuito comercial, zero, nenhum. Então, se esse vídeo chegar a 10 milhões de pessoas, vai ser muito bom, mas se chegar a 10 pessoas e for relevante para essas 10, já cumpriu o nosso papel. Joia. Professor e chefe Marcos Forrer, suas considerações finais. Eu queria primeiro pedir perdão por não ter participado muito hoje, né? Porque Mas Você estava... Marcão, você está fazendo a parte tá numa missão importante. especial, Marcão. de certa maneira aí a gente tem que prestar atenção, né? Para não queimar o feijão, como dizem, né? Mas eu queria agradecer pela oportunidade, já agradeci meus amigos até pela oportunidade de estar cozinhando para eles, que esses homens são bênção na minha vida. E é o mínimo que eu posso fazer para demonstrar todo o meu carinho que eu tenho por eles, é fazer o que eu acho que sei fazer, né? Pelo menos acho que sei fazer. Imagina para nós como a honra. Agradecer ao pastor por ter aceitado o nosso convite, muitíssimo obrigado. E estou orando, não prestei muita atenção porque estou orando pedindo para essa comida ficar boa. Pastor, reitero aqui meu agradecimento também. Há 24 anos eu o ouço pregar, há 24 anos me abençoa muito cada mensagem que você traz, né? Então, assim, já verbalizei por várias vezes isso para você, né? O pastor em particular, vou finalizar, tá, gente? Mas o pastor em particular, eu tive uma experiência com ele em 2018. Eu tive que me mostrar, né, vulnerável e pedir ajuda para ele, né? E ele cedeu um espaço na agenda dele para me acompanhar, né? Fez um processo bacana Você comigo não foi de... o único. Aprendi de Tiago. Opa, né? Então, assim, isso De foi uma Paulo. marca para mim que eu vou carregar para minha vida, né? E queria te agradecer porque você está há 36 anos na Igreja de Bacaxiri. 35 anos, né? E eu sou entusiasta em relação à nossa igreja. Nosso projeto aqui ele está desvinculado à igreja, mas já que trouxemos o nosso pastor, nosso querido nosso amigo, o mentor pastor espiritual. Silvado, eu queria também lembrar que eu tenho muito orgulho, né? Eu sei que Deus o abençoa bastante à frente da nossa igreja, como líder também aí titular da nossa igreja, né? Porque a nossa igreja ela virou o que é, né? Porque Deus entregou a vocês pastores uma visão discipular, uma visão de servir a comunidade. Então isso me faz amar cada vez mais a igreja do Bacaxiri, né? Eu tenho muito orgulho de estar lá, de ser pastoreado por você, acho que todos nós temos, né? sem É uma honra. Então, eu sempre digo, pastor, né? O teu pastoreio está acima da média, né? Então que isso fique como algo que vai te encorajar, né? Que vai continuar acreditando que Deus te prepara muito para o ministério que Ele te entregou, né? Obrigado. E foi muito abençoador. O senhor quer falar alguma coisa para finalizar? Eu agradeço a oportunidade e encorajo vocês a prosseguirem. Meu desejo é que esses homens que estão assistindo e mulheres sejam abençoados e desafiados a experimentar o que Deus tem planejado para um casamento. E eu deixo aquele triângulo na minha saída. Eu acho que seria o melhor. O homem e a mulher na base do triângulo e Deus ao vértice. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais próximo a gente fica um do outro.
Que Deus possa usar esse livro, usar a palavra, usar outros recursos para que o casamento daqueles que estão nos assistindo e o nosso casamento reflita o projeto de Deus. Joia. E nós não encerramos nenhum dos nossos encontros, nenhum dos nossos podcasts sem oração. E hoje, é claro, nós queremos ser abençoados, né? Com a tua oração final, né? Tá certo? O senhor pode orar para nós? Claro. Bendito Pai, nós te agradecemos porque podemos viver um tempo como esse, em que nós estamos aqui reunidos como homens, conversando sobre valores do teu reino, falando sobre decisões que nós tomamos e desejamos tomar e permanecer nelas para que nossa família, nosso casamento seja abençoado. Mas obrigado porque em um tempo como esse nós podemos fazer tudo isso sendo gravado, estando ao vivo e abençoar outras pessoas que não estão nesse recinto conosco. E pedimos que o Senhor estenda a bênção que o Senhor está nos dando aqui àqueles que estão assistindo esse podcast, Deus, que o coração deles seja aquecido pelo mover do Teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos fazer o nosso brinde Exatamente, eu ia tradicional falar com as isso, taças né? do, né? Brindamos com água, mas com muita alegria, né? Muita alegria. A mão da casa. Viva! Ótimo.